Oi, pessoal. A gente vai começar agora uma revisãozinha bem rápida de radicais. A prof não vai se aprofundar muito aqui. Muitos de vocês se aprofundaram bastante nesse tema ano passado, né, no nono ano, mas eu agora vou focar principalmente no cálculo de radicais, na simplificação de radicais, né, e no que a gente vai precisar principalmente ali para as funções exponenciais e logarítmicas, tá? A gente precisa saber um pouquinho mais a fundo, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nas propriedades dos radicais, basicamente, se você sabe as propriedades da potência, elas recaem nisso ali, tá? Eu vou mostrar por quê. Porque todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, se eu sei fazer isso, eu consigo me virar também com as propriedades da potência. Mas, basicamente, as propriedades radicais não são muitas, além daquelas da potência também. Então, vamos ver aqui, o que é um radical, né? O radical é uma operação que ela é a inversa da potência, né? Então, quando eu tenho ali aquele exemplo, né? A raiz cúbica do 8, né? Eu estou perguntando qual é o número que elevado ao cubo dá 8, né? Que número que vezes ele, três vezes, né? O mesmo fator multiplicado por ele três vezes dá o 8. Seria o 2. Por que seria o 2, né? Porque se a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar 8. Ou seja, a raiz cúbica do 8 é 2. O 3 ali, ele é chamado de índice do radical, tá? O 8 é o radicando, e esse negocinho aqui, né, o símbolozinho, ele se chama radical, né? Sim, tá? O que basicamente a gente vai precisar saber sobre radicais? Gente, se eu souber escrever ele na forma de potência, já é meio caminho andado, tá? O que é escrever um radical na forma de potência? É escrever este radical como um expoente fracionário, tá? Como assim fracionário, Paulinho? Esse 8 que está aqui debaixo do radical, galera, a gente sabe que como ele não tem expoente, o expoente dele é 1, que a gente não precisa colocar, né? E a ideia é a seguinte: quando a gente vai escrever a raiz cúbica de 8 na forma de potência, é 8 elevado a 1/3. Por que 1/3? Porque a operação de divisão ali, né? Vocês lembram lá quando a gente tinha a potência que a gente cancelava ali para diminuir os expoentes? Como a potenciação e a radiciação são operações inversas, quando eu escrevo na forma de potência, é uma outra notação que acaba fazendo a mesma operação, tá? Então, por exemplo, se a gente escrevesse, ao invés de assim, né? Raiz cúbica do 8, eu escrevesse raiz cúbica de 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, não é? Então, ao invés de eu escrever o 8, eu escrevesse 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser 2 elevado a 3 dividido por 3, ó, que vai dar 2 elevado à primeira potência, que vai ser 2. Ou seja, a raiz cúbica do 8, né, que é o 2 ao cubo, é 2 também, tá? Como a raiz e as potências são operações inversas, muitos de vocês também aprenderam que aqui, ó, a gente pode cancelar, sobra apenas o número 2 como resposta. Isso também é válido? Claro que é. Né? Então, percebam que essa simplificação do 3 com o 3 aqui nesse momento, é a mesma coisa que simplificar aqui. Ou seja, são notações distintas, mas se utiliza a fração exatamente por ela fazer a mesma operação, a mesma lógica. Vamos lá, então. Vou pegar aqui uma nova página. Vamos ver outros exemplos aqui. Por exemplo, se eu tivesse que determinar aqui agora com vocês, qual é a raiz quinta do 243, né? Vou pegar uma calculadora e fazer, né? Uma calculadora científica faz para nós, né? Mas como é que eu faria isso daqui? Né? Como é que eu sairia dessa, desse radical e conseguisse calcular ele? Vocês aprenderam também no ensino fundamental a decompor os números. Então, o que significa isso que eu estou falando? A pegar o 243 e decompor ele em fatores primos. Dividir ele, dividindo ele consequentemente em fatores primos, né? Então, a gente vai olhar o que são os fatores primos ali. 2, 3, 5, 7, né?
11, o 13, o 17, assim sucessivamente, né? 19, 20, vou parar aqui, acabou minha tela. 23 e assim por diante, tá? Mas geralmente a gente utiliza aqui, galera, ó, a gente não vai muito além disso aqui. Pode ser que vá um pouquinho mais? Pode. Mas geralmente é aquilo ali, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Vamos ver então ali, a professora vai tirar aqui, vamos dividir o 243. 2, 3, 5, por 2 não dá. Por que que o 243 não dá por 2? Porque ele não é par. Se ele fosse par, daria por 2. Não dá. Por 3 ele dá. Vocês lembram a regrinha de dividir por 3? Todo número vai dar para dividir por 3 quando a soma dos algarismos deste número der para dividir por 3. Então, se eu somar o 2 mais 4 mais 3, vai dar 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, o 243 também dá. Então, opa, vamos começar dividindo por 3. Opa, ai, já o teclado. Joia. Então, vamos lá. Vamos começar dividindo por 3. 243 dividido por 3, 81. 81 dá por 3 ainda. 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Ou seja, eu posso dizer que o 243 é 3 elevado na quinta potência. Por que eu vi isso? Por causa aqui, ó. Ele é 3 elevado à quinta potência. Então, se eu escrevo 3 elevado à quinta potência, é a mesma coisa que 243. Então, quando a gente tem um radical para calcular, que é o caso ali, na raiz quinta 243, eu posso dizer que a raiz quinta de 3 elevado também na quinta. E aí, ó, tchauzinho! E nós temos 3 como a raiz quinta do 243. Percebam que eu posso escrever como uma potência de expoente fracionário? Posso, só que nesse caso não é vantajoso, né? Então, se eu tiver assim, ó, a raiz cúbica de 2 na quinta, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 5 terços, né? E daria para simplificar mais um pouco ainda esses 5 terços ali, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora, olha só. O que é o 2 elevado na quinta, né? O 2 elevado na quinta é o 32. Então, eu escrevi, olha só que interessante isso daqui, para ver como na matemática a estratégia aqui é a escrita, de que forma que eu represento aquilo ali para facilitar o meu cálculo. Então, quando eu escrevo assim, 2 na quinta, ou quando eu escrevo 32, é a mesma coisa, ó, 2 elevado na quinta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, ó. Então, se eu colocar aqui raiz cúbica de 32, é a mesma coisa, né? É a mesmíssima coisa. E como é que eu faço para calcular essa raiz cúbica de 32? Ou esse 2 elevado a 5 terços, que é a mesma coisa? Vocês percebem que tudo isso aqui que está escrito aqui representa o mesmo número, galera. Está representando a mesma quantidade, só que está escrito de formas distintas. E é essa leitura que muitas vezes a gente não tem, né? A gente não lembra ali de todas essas formas de escrever. E às vezes uma questão traz de um jeito, outra traz do outro, e a gente acaba não entendendo direitinho ali. Então vamos lá comigo agora. Como é que eu posso sair disso dali? Horas. Decompõe esse 32, né? Então vai lá. 32. Dá para dividir por quanto? Bem, se ele é par, dá por 2, né? Então dá 16, por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dá para dividir por 2 dá 2, e o 2 dividido por 2 fica 1. Opa, o 32 é 2 elevado na quinta potência. Claro, olha aqui, ó, a gente já tinha até feito isso, né? Deixa eu pegar uma flechinha aqui, outra cor. Ó, o 32 é o 2 na quinta. Daí alguém vai me dizer, Paulinho, o que que ajudou eu decompor o 2? Ajudou que agora é o seguinte, como a minha raiz é cúbica, eu tenho que encontrar, que nem aqui nessa primeira, ó, esse número igual ao índice do radical. Então, se eu tiver 5 e 5, eu cancelei, que nem ali em cima, né? Então, se eu tiver agora, como o índice é 3, e eu tiver também 3, vai me ajudar a sair disso ali. Vamos lá, então. Então, eu posso escrever... Opa, eu quero pretinho. Então, eu posso escrever aqui, ó, a raiz cúbica
Percebam aqui, galera, ó, eu tenho um 2 ao cubo aqui, né? Porque o que que é 2 na quinta? Dentro desse 2 na quinta, eu tenho 3 aqui, ó, que é o 2 ao cubo. E sobra ainda 2 ao quadrado, né? Olha aqui na câmera, né, para mim, ó. Eu tenho 5, então 2 ao cubo, 3, e sobra um 2 ao quadrado. Ó. Então eu posso escrever isso aqui como 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. E aí o que que acontece? Esse aqui sai do radical, ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E qual é a raiz cúbica de 2 ao quadrado? Não dá. Então fica aqui a raiz cúbica do... Eu vou botar o 4, né? 2 ao quadrado, 4. Sempre, pessoal, que esse número interno aqui, ó, esse expoente interno aqui, ó, ele for um número menor que o de fora, que é o caso que está acontecendo aqui, ó, o 2 é menor que o 3, não dá para simplificar mais esse radical. Agora, quando esse númerozinho aqui de dentro, ó, é maior que o de fora, que é o caso que a gente tinha no início, 5 é maior que o 3, significa que eu consigo simplificar. E percebam que eu consegui mesmo, né? Tá? Então, sempre que o expoente de dentro é maior que o de fora, a gente consegue simplificar um pouquinho mais esse radical. Como é que eu faço? Simplificando ele, escrevendo em potências, né? Juntando, no caso ali, de raiz cúbica em cúbica, né? Cúbico e cúbico, eu consigo fazer. Vou ver mais um exemplo com vocês. Olha lá comigo aqui, ó. Por exemplo, hum, vamos calcular, eu peguei aqui os exemplos, a raiz cúbica do 64. Raiz cúbica do 64. Percebam que a raiz é cúbica, então eu tenho que juntar de 3 em 3 para cancelar. Então vamos decompor o 64 aqui no cantinho, ó. É par, então dá por 2, dá por 2, 16, dividido por 2 dá 8, 8 dividido por... Vai ficar que nem o anterior, né? Olha lá, ó, só que vai ter um 2 a mais. Cheguei num, parei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, o 64 é 2 na sexta potência. Uma dica que eu dou para vocês. Quer ver? 2 na sexta, beleza? Se eu escrever isso aqui em forma de potência de radical, de índice. Oh, meu Deus. Escrever isso aqui em uma forma de potência de expoente fracionário, ficaria aqui 2 elevado a 6 sobre 3, né? Sempre o de dentro dividido pelo de fora. E 6 dividido por 3 não dá para simplificar? 6 dividido por 3 aqui dá 2. Então, isso aqui é 2 ao quadrado, ou seja, isso aqui é 4. Olha só que interessante. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia resolver assim, ou eu tenho certeza que vocês aprenderam no passado, o quê? Eu vou escrever agora juntando de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque o meu radical é cúbico, então eu tenho um 2 ao cubo ali, ó, vezes outro 2 ao cubo aqui, ó. E aí, o que que vai acontecer então, pessoal? Aqui vai sair do radical, vai ficar 2, e esse aqui também vai 2. 2 vezes 2, 4. Então, muitas vezes, até essa forma de escrever em fração, expoente fracionário, ajuda. Não ajuda quando não é uma fração que dá um número exato. Mas ajuda quando ela dá exata, ajuda quando dá para reduzir essa fração, porque você simplifica a fração, você está simplificando o radical. Tá? Então, sempre que eu escrevo uma potência na forma de, aliás, um radical na forma de potência, se eu pego esse radical e escrevo na forma de potência, e eu consigo simplificar aquele expoente fracionário, eu consigo dividir aquele expoente fracionário, eu estou dividindo, eu estou simplificando aquele radical ali. Outra coisa interessante, sempre lembrar, né, mesmo que eu não consiga simplificar pela potência ali, pela fração na potência, lembre-se assim, né? A gente tinha antes aquele exemplo aqui, né? Raiz cúbica de 2 na quinta, né? Aí dava 2 elevado a 5 terços. Nesse caso aqui, a gente não consegue nem simplificar essa fração, e a gente não consegue também dividir ali o 5 pelo 3, né? Mas, por que eu sei que eu posso simplificar um pouco mais esse radical? Porque o numerador é maior que o denominador, né? Então eu consigo ter mais cubos ali dentro, né? Como se eu pudesse escrever assim, ó. Quem lembra um pouquinho mais, né?
elevado a 2/3. Ou seja, eu tenho um cubo mais um quadrado ali, né? Dentro desses 5. Foi o que eu fiz ali na tela anterior para vocês, tá? Não mudou nada aqui o que eu escrevi aqui. Beleza? Vamos para o último exemplo de simplificação de radicais? Eu peguei aqui eu acho que eu peguei do livro de vocês, tá? Tá lá nos exemplos do livro de vocês. Raiz quarta de 2.592. Ah, que número enorme, né? Então, bora lá. Vamos simplificar esse número. 2.592. Chorará. Dá por 2. Dá 1.296. É isso mesmo? Eu só vou fazer na calculadora para ser mais rápido aqui. 2.592 dividido por 2, que eu não quero perder muito tempo. Ok, perfeito. Agora isso aqui ainda é par, então dá para dividir por 2. Dá 648, né, galera? Dá para dividir por 2, dá 324. Por 2, 162. Dá por 2, 81. Opa, o 81 não dá mais por 2, ele só dá por 3. 81 por 3, 27. 27 por 3 dá 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai ficar 1, beleza? Tá. Primeira coisa, nós não temos só potências de 2 ou só uma única potência, percebem que a gente tem duas potências? Mas isso é um problema? Não. A gente vai pensar da mesma forma que a gente pensou antes. O que a gente pode fazer neste caso? Eu posso escrever na forma de expoente fracionário, ou eu posso colocar tudo debaixo do radical. Eu vou colocar primeiro tudo embaixo do radical, depois eu mostro o fracionário para vocês. Então, aqui a gente tem raiz quarta. Como a raiz é quarta, a gente vai pegar de 4 em 4 os números. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, ó. 2 na quarta, perfeito. Pegamos ali. O 3 também tem 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Vezes 3 na quarta. E ainda, pessoal, sobram 2 ali, né? Ó, esse 2 isoladão aqui, ó. Né? E a gente pegou ele ali, coloca ele debaixo do radical, porque ele faz parte do 2.592. Agora, esse cara sai, esse aqui também, porém o 2 não, né? Então, simplificando a raiz quarta de 2.592, a gente vai ter 2 vezes 3, a gente vai ter 6, raiz quarta de 2. Certo? Ai, Paulinha, para que eu tenho que aprender isso? Porque eu uso calculadora, ok, gente. Muitas vezes a gente não vai precisar calcular isso aqui, né? Mas a gente sabe que isso existe, a gente sabe como isso funciona, e muitas outras coisas do mundo se explicam por muitas lógicas, que uma delas é essa daqui da matemática, tá? Agora, como é que ficaria se eu colocasse no expoente fracionário? Ficaria assim, né? Nós teríamos 2 elevado a 5 quartos. Por que 5 quartos, Paulinha? Porque nós temos 5 números 2 aqui, não temos 5? Vezes, e quantos a gente tem do 3? A gente tem 4, 3, né? Então, 4 dividido por 4. A gente tem esses 3, mais esse 1 aqui embaixo, ó. Então, finalizando, a gente ficaria com aqui 3, né? Certo? E ainda a gente teria 2 elevado a 5 quartos. Percebam que nesse caso aqui, quando eu escrevo na forma de expoente fracionário, não me ajuda muito, né? Porque eu já fiz a decomposição. Então, vale mais a pena fazer o que eu fiz aqui antes, que a gente já fez essa operação. Beleza? Um último detalhe para mostrar para vocês, a gente tem que cuidar que certos radicais negativos não existem dentro dos reais, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quero a raiz quadrada do 16 negativo, isso aqui não existirá dentro dos números reais. Agora, a raiz cúbica do 8 negativo, ela já vai existir, ela vai ser o 3 negativo. Por quê? Porque quando eu pergunto para você, dentro dos reais, que número multiplicado por ele mesmo dá 16, né? A raiz quadrada do 16 negativo. Então, que número vezes ele mesmo dá 16 negativo? Não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo
ter negativo, porque mesmo que eu pegue um negativo vezes um negativo, vai dar positivo, né? A professora pega o 4 negativo e o 4 positivo, aí dá 16. Mas 4 positivo não é o mesmo número que 4 negativo, certo? Então, radicais de índice par não existirão para radicandos negativos. Então, sempre que esse número aqui for negativo e o índice aqui for par, ele não existirá nos reais. Agora, se esse radicando aqui for negativo e esse índice aqui for ímpar, vai existir essa raiz nos reais. Por quê? Olha, pensa comigo. 3 negativo vezes 3 negativo vezes 3 negativo. Eu botei 3 é 2, né? Agora que eu me liguei. Você que está assistindo o vídeo aí já deve estar, professora. Aqui é 2. Aqui é 2, 2, 2, né? 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo vai fechar o 8 negativo, certo? Então é meio que aquelas propriedades da potência. Expoente ímpar fica o sinal da base. Então, o índice ímpar vai ficar o sinal da base, eu vou ter uma raiz negativa ali, tá? E quando o expoente é par, sempre vai ser positivo. Então, quando o meu índice do radical for par, não vai existir nos reais, tá? Essa raiz negativa. Ah, Paulinha, então existe essa raiz 16 negativa? Sim. Quando a gente estuda os números complexos, que é outro conjunto numérico que os reais está contido nele, tá? Isso é um tema que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio. Enfim, basicamente dos radicais, então o que que eu diria que vocês têm que saber? Eu diria que vocês teriam que saber escrever essa raiz quadrada de 16 negativo como a raiz, como uma potência 16 negativa elevada ao meio. Esse 8 negativo, como 8 negativo elevado a 1 terço. Por que 1 terço? Porque aqui é 1, né? Por que 1 sobre 2 aqui? Porque aqui é 1. Toda raiz quadrada de qualquer número, a gente pode escrever como expoente fracionário com expoente 1 meio, tá? Os exercícios, então, quem quiser treinar um pouquinho isso aqui, também lá na página 154. Aí na página 154 é a questão 5, que eu deixei de fora antes, a questão 7 e a questão 11. E na página 158, a questão 17 e 18. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, né? Onde é que vocês podem me encontrar. Perguntem, porque isso aqui é algo que vocês vão precisar muito. Quem não souber isso aqui, galera, de radicais e de potência, que é o vídeo anterior, vai ter muita dificuldade, tá? O prof já alerta vocês. Então, isso aqui tem que estar muito claro. Qualquer dúvida, por favor, venham falar comigo. Um beijo, até a próxima. Que seja breve, né? Tchau, pessoal.